Sermão expositivo. Alguém tem dúvida do que é sermão expositivo? Tem dúvida? Eu sei que tem um tempo. Tem um sermão temático, tem um sermão textual, tem um sermão expositivo, e eu vou colocar aqui biográfico. Quer ver? Você escolhe, né? Um personagem e você prega em cima daquele personagem. Você assiste filmes que tem, você lê livros sobre o personagem, você analisa todos os textos da Bíblia que fala daquele personagem e escolhe algumas coisas importantes na vida dele para você pregar. Por exemplo, domingo agora, não sábado, eu vou pregar sobre o profeta Jeremias. Então o que é que eu vou consultar? Eu vou consultar o livro de Jeremias todo, algumas bíblias que dão referência a Jeremias, alguns livros que dão referência a Jeremias, e eu vou falar, fazer um sermão expositivo naquele capítulo que fala sobre o vaso na mão do oleiro, quando Jeremias é convidado a ir para a casa do oleiro, para Deus falar com ele lá. Qual é o capítulo? Não é muito conhecido? 18:6. Assim como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele está dizendo para Jeremias? Sim, mas ele está se referindo ao profeta? Não, ele está se referindo ao povo todo. Então é o povo todo que está na mão de Deus. E as pessoas não são vasos, as pessoas são barro, porque ele não diz como vaso, ele diz como barro na mão do oleiro. Então aí quebra toda essa ideia de vai vaso, dá lugar vaso, eita vaso. Na verdade nós somos o barro, nós não somos o vaso. O vaso é o que Deus está construindo em nós, mas falta muito. Dá uma olhada para Hermes para você ver como falta muito, né? Aí foi me dado um texto. Eu posso criar um tema, sim ou não? Posso. Então seria aqui sermão temático, se eu fosse desenvolver em cima desse tema. Mas eu posso aproveitar do versículo 1 ao 6 e fazer um sermão textual, desenvolver os temas e os tópicos a partir daquele texto ali. Mas eu posso fazer um sermão expositivo, que é o que eu vou fazer. Eu vou falar sobre Jeremias, sobre o povo de Israel na época, sobre o contexto todo do capítulo 18, e aí vou fazer uma explanação geral e funilando até o tema sobre um barro na mão do oleiro. E o que é que o povo estava passando naquela época para Deus dizer isso a Jeremias, para Jeremias como porta-voz dizer ao povo. E o que é que aconteceu depois quando Jeremias falou isso? O cativeiro babilônico. Então, quando era que o barro estava na mão do oleiro de verdade? Quando eles estavam sofrendo na mão de Faraó, e Deus usando Faraó, não, Nabucodonosor, e quando eles estavam passando pela mão de Nabucodonosor 70 anos, era o oleiro amassando o barro para fazer outro povo, que estava dividido, que estava idólatra, que estava corrupto. Então isso pode acontecer com a gente? Pode acontecer com a gente, mas Deus estava falando com o povo. Então a mensagem vai ser para o povo, não vai ser para Simone, nem para Roberto, nem para Daniel, vai ser para o povo. E muitas vezes acontece uma igreja toda passar por um vale, não é? Por uma tormenta, por uma situação difícil. É ou não é? A igreja toda, a comunidade toda, e às vezes é a nação toda. Às vezes é uma cidade, um bairro. Então quando Deus quer, Ele faz. Eu vou falar sobre a soberania de Deus e sobre a insignificância de um crente. Eu vou falar que Deus não deve nada a ninguém e que a gente deve a nossa vida e a nossa existência a Ele, porque Ele está nos moldando a fazer do jeito que Ele quer. E que nós não podemos exigir nada de Deus, porque o que nós temos é de graça e a gente deveria trabalhar a vida inteira para agradecer a Deus por isso. Então exigir de Deus é orgulho e prepotência, ingratidão daquilo que a gente não agradeceu ainda. Eu vou confrontar muito sobre isso. E aí, irmãos, seria um sermão expositivo, mas se eu escolhesse só Jeremias para falar, vou falar sobre Jeremias, o nascimento, a família, seria biográfico. E aí eu pegaria lições do quanto ele foi valente, ele foi muito ameaçado de morte por causa da palavra dura que ele pregava. Ele não tinha a palavra molezinha, a vitória vem, a vitória vem. Ele tinha aquela palavra de que, olha, o peso do Senhor vai vir sobre tal país, sobre tal rei, sobre tal nação. Então, lembra daquela mensagem que quando o rei veio perguntar a ele,
Eu te coloquei no tronco, no calabouço, te coloquei num poço para sofrer com pão e água, e agora eu te convido a falar alguma coisa boa sobre o meu reino. Ele disse, não tem. O Senhor manda dizer que hoje mesmo Deus vai te entregar na mão do rei da Babilônia. E foi o que aconteceu. O rei da Babilônia chegou e tomou conta de tudo, levou, desperdiçou, quebrou tudo e saqueou e levou o povo escravo. Mas se o senhor fosse pregar num presídio? Já fui, muitas vezes. Já fui preso. Fui só por uma tarde. Tinha 14 anos de idade. Uma nação carcerária. Para aqueles bandidos mesmo. Certo. Aí tem algumas palavras que são apropriadas para falar para eles. Por exemplo, a palavra justiça, a palavra arrependimento, a palavra pecado, a palavra perdão, a palavra liberdade, libertação. São temas que são relevantes para falar dentro de um presídio. Agora tem que ter o jeito. Um irmão foi pregar uma vez no presídio, foi lá naquele presídio do Roger. Sabe o que aconteceu? Disse, irmãos, eu era maconheiro igual todos vocês. Fumava uma maconha triste, mas Jesus me libertou e quer libertar você. Deixa essa maconha danada, deixa essa maconha. Tem gente ali presa, irmão, por causa de pensão. Tem gente ali presa porque foi acusado injustamente. Ali nem todo mundo quer. Mas eu esse negócio de maconha tá antigo, irmão. Tem gente plantando no quintal aí, meu filho. Como é o nome científico que o pessoal chama? Cannabis. Cannabis. Parece um negócio profundo aí da Bíblia, né? Cannabis. Eita. Primeira vantagem do sermão expositivo, você tem que estudar com cuidado a passagem. Segundo, palavras, frases no próprio texto, você tem que procurar para ver se você encontra divisões do esboço. Terceiro, a ordem do esboço pode ser diferente da ordem da unidade expositiva. 4. As divisões principais podem ser extraídas das verdades importantes sugeridas pela passagem. 5. 2 ou 3 passagens mais ou menos extensas podem ser ajuntadas para formar a base, o esboço expositivo. E 6. Eu ainda estou no parágrafo que eu estava falando. E 6. Através da abordagem múltipla, podemos analisar uma passagem bíblica de várias maneiras e tirarmos 2 ou mais esboços inteiramente diferentes do mesmo texto. São observações sobre o sermão expositivo na página 56, como eu falei, do terceiro parágrafo de cima para baixo. Aí tem essas dicas aí, essas observações sobre o sermão expositivo. E tem alguns exemplos aí, irmão, de Efésios capítulo 1, tá aí o Efésios capítulo 1. Na página 57 tem um exemplo sobre a profecia de Obadias, tem um exemplo sobre Mateus 14, e tem aí vários sermões organizados sobre isso. Só que o meu tempo é muito pouco para eu falar aqui e ler para você detalhadamente sobre esse negócio, senão eu não vou sair do capítulo 6. Eu tenho certeza de que vocês entenderam que a leitura da apostila pertence ao aluno. Que o aluno que lê em casa não sofre para achar o texto aqui. Não é natalício. Muito bem. Observe na página 57 o nome indicativo e imperativo. Indicativo e imperativo. Indicativo e imperativo. Observe aí. Existe tipo de sermãos que você apresenta de uma forma geral uma promessa e depois apresenta um apelo, como por exemplo as bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer o reino dos céus? Humilde de espírito. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer alcançar misericórdia? Seja misericordioso. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem mentiu, disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Quer galardão dos céus? Silêncio. Silêncio. Quer galardão dos céus? Então você tem que plantar. Seja para depois ter. Não é Deus quer te dar, não. Deus quer que você seja, porque se você for, Ele já vai te dar como consequência. Você não deve ir a Deus querendo algo. Você tem que ir a Deus querendo ser como Ele quer que seja. Santo, amoroso, crente, bom testemunho. Se você fizer isso, você não precisa nem pedir. As consequências já vêm como resultado.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quais são as demais coisas de Mateus 6,33? Estas coisas de Mateus 6,33, exatamente o comer, o beber, o vestir, que tanto preocupa o ser humano, que Jesus está combatendo a lei. Não seja ansioso por coisa alguma, pelo comer, o beber, o vestir. E não é isso que tem levado as pessoas aos templos. Eu quero, Senhor, me dê, Senhor, eu quero, Senhor. A nós fazemos nossas igrejas tantas as campanhas, né? Campanha, termina a campanha, não quero mais saber do Senhor. Então parece que é o que eu quero de material ou de realização para a minha vida, para o meu ego, para a minha realização, que me leva a Deus. E isso é pobreza de espírito. A realidade maior é buscar a Deus pelo que Ele é. Relacionamento com Deus, prazer em adorá-lo, servi-lo, estar em comunhão com Ele. É outro nível, não é? E você já viu adorador ser desamparado? Você já viu quem serve a Ele com amor ser desprezado? Então a mão de Deus acompanha aqueles que se aproximam dele com humildade, com mansidão, com um coração misericordioso e que ama a justiça. Quantos podem dizer amém? Amém. Nunca vi o justo ter resposta. Ouvir cara de sofrimento. Mais ou menos. Na verdade, o justo ele ora muito porque ele não encontrou resposta ainda. Por isso que ele ora: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Porque te calas? Quantas orações tem assim na Bíblia? Porque te calas, Senhor? Porque não respondesse ainda? Não é? E sofrimento tem com força. Lê os salmos, 150 salmos você vê. Meu Deus, minhas entranhas, meus rins, ai, sinto picado no rim, meu corpo está em tremendo sofrimento. Quantos salmistas declaravam dor e sofrimento? Na verdade, o povo de Deus é convidado a sofrer, porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ano, eu venci o mundo. Mas é gostosa a vitória depois do sofrimento. Oh meu Deus, quando você passa pelo vale, que você sobe um monte, você canta o dia todinho e você nem lembra mais. Isso é igual um parto, irmão. A primeira vez que eu tive um filho, estou brincando, o parto, que foi, Gilberto? Fiquei empolgado, não foi? Já também tem um pouquinho. 9 meses, 8, 7, e aí, tanta dor, incha tudo, a coluna, tal, é como se eu estivesse me sentindo grato agora. Aí todo aquele moído para entrar, para subir, para descer, para dormir, para fazer tudo mesmo, né? E a reação toda que vai acontecer no corpo, os hormônios, o estresse. Essa que é atacada, uma vida dentro de outra vida. Você come, na verdade, comer não é para você, vai para quem está dentro de você. E tem toda um nutricionista dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Resumindo, a dor para sair. Ave Maria Gospel. A dor para sair. E depois que a dor sai, vai embora e o bebê sai, ou cortando ou sem cortar, que Deus o livre e guarde. E aí, aquele choro, aquele abraço, aquele cheiro de bebê novinho, depois de lavadinho, depois de tudo. Quanto é a sua experiência de parto? Você não, estou brincando. Mas em pai, não, pode não, porque a hora já se passou. Não tem tempo para contar, não tem. Tudo bem. Como o tempo é pouco, você quer sair 9 horas, então você não vai contar. Então, existe outro tipo de sermão. Isso para pregação. Promessa não é Deus fazendo com você. Tome, irmão, receba. Deus está dando isso aqui a você. Não, existe também o convite à obediência. Porque as promessas de Deus têm por trás a obediência. Você pode criar um sermão assim, indicativo e imperativo. Você quer isso? Então faça isso. Você pode criar um sermão assim. E nós temos exemplos aí na apostila toda. Bem, nós temos também um outro tipo de sermão que é situação, aplicação. Situação, aplicação. Situação, aplicação é você aproveita uma situação que aconteceu, como por exemplo, greve da polícia. Não é? O que é que acontece quando a polícia faz greve? Os bandidos, não é? Fazem a festa. O que acontece quando a igreja para de evangelizar? Aí o diabo faz a festa. Não poderia pegar a situação. E aí pega um texto
aí pega uma explicação do texto, aí depois uma aplicação, do jeito que está aí na página 58. Você pega uma situação e faz uma aplicação. Não tem tantos vídeos, né, na internet, você pega um vídeo, mostra uma situação, depois vem uma pregação em cima. Tem gente aí que é especialista nisso. Um outro tipo de pregação é lei de Moisés no Antigo Testamento versus graça ou versus evangelho. É o Antigo Testamento como era e o Novo Testamento como é agora. Então você faz um paralelo. Na lei era assim, na graça era assim. No tempo da lei se fazia assim, no tempo da graça se faz assim. Esse paralelo, aí você vai e faz a pergunta: você quer viver a lei, a ira de Deus, ou você quer viver a graça, a bondade e a salvação de Deus em Cristo Jesus? Aí você vai e convida a pessoa a abraçar essa graça, porque toda pregação confronta e convida. Uma pregação que não confronta e não convida não é pregação. Bem, existem os princípios do esboço. É bom que no esboço que você pregue, você tenha pelo menos unidade, brevidade, harmonia, simetria, progressão e distinção. O que seria a unidade de um esboço? A unidade do esboço, na página 58 está falando sobre isso. Do jeito que você começou a falar, você termina, não muda de assunto não, tem que ter uma ideia. Essa ideia tem que estar no início e ao final, por isso que é bom você ter uma ideia central. Você tem uma proposição naquilo que você vai falar. Porque se você tem uma proposição, uma ideia central, você não vai perder o rumo. Tem que ter uma unidade de pensamento. Tem gente que fala de oração, não sei o que, dízimo, oferta, fala de violência, fala da polícia, do poder, daqui a pouco ninguém sabe o que é que você quer falar. Uma irmã estava me dizendo que na igreja a esposa do pastor foi pregar, aí eles vão lá, o pessoal ficou falando sobre roupa. Mano, lê um texto e começar a falar de shopping de roupa. Qual foi o texto, hein? Entendi. Pareceu um desabafo que alguém estava reclamando que ela estava usando roupa. Acho que a Bíblia dela foi jornal de Riachuelo. Não sei o que aconteceu. Show, roupa, pronto. Aí mais. Outra coisa, brevidade. Aquilo que você vai tratar, você tem que ser breve. Tem gente que explica tanto, sem querer dizer quem é. Mas tem um aluno aqui na sala que ele vai fazer uma pergunta, ele faz aquela coisa, irmão, que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus bate. 15 minutos não vai ser bastante para ele não, viu? Tem que orar por esse irmão. E aí, vamos ser breve em cada tópico, tal, para não cansar o povo, tá certo assim? Então alguém aí, tem que perder 5 minutos do tempo para ele. As palavras têm que ser bem explicadas, que você quer falar muito bonito, quer falar muito feitado, tem que falar que nem você sabe mesmo o que é. Aí a pessoa vai perguntar, irmão, o que é isso aí? Fuma, tal. Bem, falar em brevidade, vamos correr, né? Harmonia. Imagina você começar a pregar uma coisa em um texto e uma afirmação não está em harmonia com a outra, você começar a perder o rumo do negócio. Então essa questão de harmonia tem a ver com o tema. Aí nós vamos para a página 59, brevidade e harmonia. Simetria. Aí depois você observa aí de harmonia na página 59 que tem ali um tema, não tem uma breve pregação, um esboçozinho. Qual é o tema aí da pregação? Olhos fechados. Aí tem vários versículos, não tem Lucas, tem Salmos. Aí tem um esboçozinho bem pequeno, ó. O primeiro, olhos fechados para ver as maravilhas operadas por Deus, olhos fechados para compreender a palavra de Deus e olhos fechados para crer no Salvador Jesus Cristo. Qual a ideia de olhos fechados aqui? O interior. Então você ser espiritual. Essa é a ideia de olhos fechados, porque isso não está dentro dos olhos carnais, é o olhar espiritual. Bem, e o que seria a simetria? A simetria seria a divisão do tempo que você vai desenvolver dentre os temas, brevemente, unido, harmonioso. Aí você vai fazer a simetria. Se eu tenho 40 minutos, quanto eu vou dar para a introdução, quanto eu vou dar para esse tópico, para esse. Se eu vou ter 15 minutos, eu vou começar com tanto tempo, terminar com tanto tempo, e vou ficar olhando para o relógio para eu fazer simetricamente o negócio. Eu já vi esboço assim, ó, 2 minutos,
4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, no final 45 minutos terminava a pregação. E a tá pessoa colocava o tempo.